A caminho do sol. Agora começa, né? Esquenta um pouco, vem frente fria e tal, até o outono se transformar em inverno. Mas também tem lógica, de repente o inverno esquenta, a temperatura está tão modificada, o clima tão modificado. O ser humano põe a mão em tudo, né? Vai alterando tudo. Agora, 00:13. Bom dia para você que está ligando agora. Uma coisa que eu queria comentar com você, nesse Bandeirante a Caminho do Sol que está comentando, né, que está começando hoje, é o aspecto holístico das coisas, mas focalizando algo que nós não focalizamos até hoje. Nós vivemos sempre falando de mesmos temas, mas acrescentando sempre alguma coisa. O termo holístico vem de você encarar uma coisa como unidade, né? Por exemplo, a palavra universo, ou vem de uno versus, né? Vem do grego, depois pro latim. Pitágoras foi a primeira pessoa, segundo consta pelos ensinamentos esotéricos e não filosóficos, ou metafísicos e não filosóficos, foi o primeiro ser no mundo a usar a expressão universos, bem antes de Cristo, na sua escola itálica, que o domínio grego envolvia a Itália também, né? E depois que os romanos, o Império Romano foi crescendo, então ele dominou o mundo antigo da época. Então, a expressão holístico significa um todo. Universos, o Pitágoras teria sido a primeira pessoa a falar a respeito, significa versões ou pedaços de uma coisa única. Curioso é que a gente volve bastante no tempo, muito antes de Pitágoras ainda, muito antes dos gregos, né? Na iniciação dos egípcios, já se falava nos pedaços de Osíris espalhados pelo mundo, à guisa de se encontrar uma verdade única, né? Verdade única é essa que não foi encontrada até hoje e ninguém conseguiu encontrar. E quem consegue não adianta tentar passar para os outros, porque ninguém acredita também. 00:15 ou 15 minutos depois da meia-noite do dia 31 de março de 2003. Então, mesmo a pessoa que consegue alcançar uma verdade que ele possa encará-la como absoluta, segundo os estudos metafísicos, você cai fora da dicotomia mental, ou da dialética, ou do jogo mental que a gente é obrigado a fazer para poder evoluir, para se tornar racional. E você caindo no plano intuicional, que é o mundo das causas de agora, ela perde o sentido racional, essa verdade. Ela não é mais racional, não pertence mais àqueles que têm sexo dividido, que têm dicotomia alfa e ômega, né? E que estão no plano mental, o plano intuicional, como mundo das causas. Ele tem polaridade, sim. Nós sustentamos aqui, contrariando inclusive os ensinos esotéricos. Tem sim polaridade, mas é um tipo de polaridade muito diferente da polaridade ou da relatividade que nós encontramos nessa dimensão de matéria onde estamos, que é a terceira dimensão. Na quarta dimensão há polaridade, na quinta dimensão há polaridade, na sexta dimensão há polaridade, na sétima dimensão há polaridade. Segundo consta, na oitava dimensão não deve haver polaridade, né? Agora, será que não há mesmo? É a grande pergunta que fica no ar. Porque quanto mais você sabe a respeito dessas coisas e das coisas da vida, menos você sabe, que você aprende a se localizar no espaço e no tempo, como forma que você é. Quando você realmente se localiza no espaço e no tempo, você percebe que você está num globo D, que nada mais é que um chakra cardíaco do planetário Terra, que seria a guisa de comparação, o arcanjo Rafael da Igreja Católica, ou o Atlas da mitologia grega. Você começa a ter uma mente holística, uma projeção cósmica extraordinária. Você não consegue mais raciocinar em termos de coisas separadas, né? De várias unidades contendo um todo. Você começa a analisar de uma forma de um todo em geral. E aquelas preocupações que você tinha com relação, por exemplo, à ciência, que vem afirmando que o Sol vai se apagar daqui a provavelmente 2 bilhões de anos, ele vai se apagar. E quantas vezes eu mesmo fiz comentário aqui em anos passados, né? O que tem ele apagar? Eu não estarei vivo para contar a história, né? Como a gente vai mudando de opinião, né? Eu estarei vivo, sim, porque depende de mim para estar vivo ou não, depende da minha conduta, né? O aspecto luta para conseguir uma certa virtude na vida pessoal de cada um, ele não é como imaginamos também, não, é diferente. Você tem sempre quantums para atingir, de acordo com a lei cósmica, né? Que cai naquilo que o professor Goffredo chama de quanta, do seu livro Direito
o direito quântico, né? Ou os quanta de Max Planck, né? Que as partículas subatômicas elas viriam em pacotes, né? Daí o quantum, né? Mas isso aqui é um assunto árido, não vamos entrar nele, já comentamos a respeito, não é bem isso, né? A própria ciência está tão dividida e ela não poderia fazer outra coisa, a não ser dividir-se mesmo. O direito está tão dividido, a medicina está dividida, está tudo dividido, que a gente perde o nexo causal da primeira coisa lá atrás. A medicina está numa volta frenética ao holismo, tanto que você pega hoje uma medicina ortomolecular, exercida por médicos formados em faculdade de medicina da USP, da medicina de Santa Casa, da medicina da OSEC, ou UNISA lá de Santa Amaro, e da UFMG de Minas Gerais, ou qualquer faculdade aí pelo Brasil inteiro, né? Hoje em dia, o indivíduo que termina uma faculdade de medicina, ele tem opções, ele pode se aprofundar em homeopatia, já não é vista com maus olhos pela medicina tradicional, não. Até, você quer saber de uma coisa? A medicina está começando a aceitar até o tal de reiki, ou cura pelas mãos. Você sabia dessa, não? Cura usando a energia própria do ser humano, né? São tantas as evidências de que essas curas podem acontecer, essa terapia é boa, e mesmo não curando, ela alivia, né? A pessoa está sentindo uma dor, você põe a mão em cima dela usando certas técnicas, a dor desaparece. O que você quer? Tá valendo, né? E aí você fica pensando, mas parece que eu vi esse filme antes, já diziam isso aí no Evangelho, na Bíblia, né? Que Cristo, onde punha a mão, curava. Será que ele usava reiki na época? Ou era outro nome, né? Uma técnica ainda não alcançada por nós? Ou quem sabe ele tivesse uma energia maior, com quem estuda aquele manto de Cristo lá, que aparece a figura dele, né? Que disse da possibilidade dele, antes de morrer, né, ele foi enrolado naquele manto ali, ele por livre e espontânea vontade, o seu espírito, sua bateria interna, projetou uma fortíssima reação praticamente atômica e impregnou aquele manto com uma foto do Cristo, né? Como ele tem sido mostrado pelo mundo inteiro, o corpo inteiro dele, né, que foi enrolando no manto, e que tem sido mostrado em televisão. Nós fizemos um programa em 1985, que tinha o nome de Brasil Urgente também. Mostramos isso aí no ar com especialistas que estudavam isso, usando o carbono 14 para tentar se localizar no tempo e no espaço, a idade daquele documento, além de pano, é um documento histórico, né? Pois bem, seria Cristo um reikiano da época? Ou ele usava aquilo lá com outro nome, né? E agora está me dando o nome de reiki. Então, de repente, a ciência vem carimbando como verdadeiros conhecimentos que, num passado, pertenciam só à metafísica, só ao esoterismo. E há bem poucos anos atrás você não podia falar nada, porque tudo que você falava era idiotice, besteira, cabeça de louco, que inventou, etc. Hoje não. Há uma velocidade incrível, né? Nós, quando dissemos aqui que tivemos uma visão que o Sol é o arcanjo Micael, lá em cima no céu, enorme, e uma bola de luz sai do centro do coração dele para iluminar todo o sistema solar, por enquanto não fui demitido da Bandeirantes por esse motivo, e mais de 30 pessoas entraram em contato com a gente, dizendo que também já tiveram essa visão. Eu não sei se foi ele que resolveu mostrar-se para mim, ou eu mesmo entrei numa vibração de matéria através das minhas células, e me foi permitido ver isso aí. Agora, eu sei o que vi, não é bem aquilo que eu vi também, é diferente, não cabe ficar comentando muito aqui. Isso tudo faz parte de um controle interno, né, do comando geral da evolução, que está numa outra dimensão, e de lá projeta-se aqui. O Sol, inclusive, foi criado por esse comando. Tudo que está no universo inteiro, tudo criado por esse comando interno, que não é só da Terra, é do universo inteiro. Mas não cabe discutir, vamos ficar só nisso. Então, a gente, quando viu essa imagem gigantesca de um arcanjo da igreja, que seria Micael, e que seria também, fica difícil explicar para o cristão, né, o Cristo cósmico, né? E que um ouvinte ligou para cá e lembrou a gente que ele leu no livro O Exorcista que toda tarde ele ia ver o pôr do sol. Ele se refere ao diabo, né? Exorcista, né? O diabo ia ver o pôr do sol, e é evidente que ele via Jesus lá em cima e ele aqui embaixo, né? Quer dizer que não adiantou nada tentar Jesus aqui, como a Bíblia fala, né? Jesus está no céu e ele está na terra.
Quer dizer, ele estaria aqui o diabo, né? Quer dizer, a guisa de comparação, só para você poder entender, porque eu não acredito em diabo. Como o pessoal fala, para mim isso não existe, é outra coisa. Diabo está dentro de cada um de nós, e Deus também. Tanto que o sentido daimon, que gerou demônio nosso, era como que nos gregos antigos, isso aí passou para os romanos depois, mas que a mente da gente avança, né, cada vez que a gente... E tudo isso, no final das contas, é uma grande maia, né? Grande Maia, Grande Miriam, Grande Maria, Grande Mãe Celestial, simbolizado nos céus pelas três Marias. Se a gente conseguisse olhar como elas realmente estão, nós veríamos três anjos voando, enormes também, né? Em forma feminina, simbolizando três mulheres na Terra, que no final das contas estão Alamirá, Adamita e Lorenza, não, Alamirá, Adamita e Goberum. Tem nomes as danadas, elas estão aqui na Terra também, né? Aparecem Fátima, aparecem onde elas quiserem, aparecem pretas como Nossa Senhora Aparecida, né? É fascinante esse tema, né? Parece ter tanta besteira nele, mas tem tanto sentido quando você vai ligando uma coisa a outra. Essa virgem que aparece por aí, Fátima, Lourdes, em cima de um eucalipto, temos até uma foto conseguida aqui em São Lourenço, dela em cima de um eucalipto, né? Uma imagem bonita, aquele manto azul, né? Isso tudo é uma grande maia, ou plano da dicotomia, plano da Raja Yoga, plano desse azul aqui da terra, do azul do céu, de todo o azul, que é um plano mental que nós temos que vencer. Tanto que um dia um adepto, que é um ser já ressuscitado do outro lado, o segundo degrau da escada de Jacó, ele se aproximou do o último maior rebento espiritual da Índia, maior rebento para valer mesmo, porque os outros considerados de per si, pessoas extraordinárias, como Jiddu Krishnamurti, como Vivekananda, como tantos outros, foram muito espiritualizados, mas não chegaram a ser tanto quanto Ramakrishna. Ramakrishna a gente precisa conhecê-lo melhor para poder falar sobre ele, né? Ramakrishna, ele alcançou uma condição de avatara, de Vishnu na face da Terra também, e com um potencial muito grande, porque não é só um avatara que existe aqui, existe o maior de todos, né? Que vem com a consciência mais integralizada, com um percentual maior de seres da famosa Santíssima Trindade, ou então da Santíssima Trinosofia do Conde São Germano, né? Saiu até um livro muito interessante da editora Mercúrio agora, chamado A Santíssima Trinosofia, com um documento encontrado que teria sido escrito por São Germano, de próprio punho. Quem quiser ler sobre isso aqui, alô, pessoal da Pax Universal, Carlos Balesteiro, que gosta muito de falar de São Germano, do raio violeta, né? Esse livro está à venda lá, seria interessante você ter aí na Pax Universal, o pessoal lê a Santíssima Trinosofia, né? Atribuída ao São Germano, título em francês, La Très Sainte Trinosophie. E já está à venda por aí, já foi lançada, é da editora Mercúrio, né? Seria interessante ter aí na Pax Universal. Mas então o próprio Conde São Germano, que é um mistério tremendo, a gente conhece São Germano de uma forma um pouco diferente do que o pessoal conhece. São Germano que fez parte ativa da Revolução Francesa, puseram fogo no castelo dele, e ele, com despedida de forma espetacular, né? Ele apareceu no meio do fogo, e o fogo não queimava. Despediu-se e sumiu no ar. Não sei para onde foi. A gente sabe onde ele foi, né? Também não adianta dizer vamos supor que você resolva ir num lugar onde estaria São Germano, você não vai ver nada lá também, porque seres poderosos, né? A humanidade não pode tocar neles. Como é que você ia crucificar o Cristo cósmico? Seria o Sol. Ora, ele projeta quantos pedaços dele ele quiser na Terra, né? Na última Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, aparecia um ser todo com paramenta branca, com os cabelos louros, os olhos azuis, a cara daquele do Sol lá. Mesma coisa. E tem uma representação dele aqui na Terra, vivendo aqui no Brasil, inclusive, né? Noutra dimensão, evidentemente. Ele é intocável. É um ser de sétimo degrau da escada de Jacó. Não tem como tocar um ser desse. Só para você ter uma ideia, como é que você vai crucificar um ser desse? Meu Deus, não tem sentido, né? É por isso que tem 3 Cristos no céu, né? 3 Cristos. Um celeste, um terreno, que é o próprio arcanjo Rafael, e um humano.
Arcanjo Rafael representando uma espécie de quinta coisa, né? Que você vai vê-lo também azul, e azul é quinta coisa, quinto planetário, ou a lei no segundo trono, Raja, inteligência, né? Por isso que tudo é submetido ao raciocínio aqui na Terra. Arcanjo Samael, por exemplo, deve assumir a função Melquisedeque ou Noé, comandante de uma enorme arca, aqui na Terra, a partir do ano 3500. Faltam 1000 anos praticamente. 1000 anos não. 998 anos para que ele assuma essa função, né? O anjo caído já foi recuperado, ele está de pé. E ele caiu por amor também ao pessoal da Terra, não é bem como o pessoal fala, né? E durante esse tempo todo ele está aqui pastando que nem um condenado, né? Para ajudar a humanidade a desenvolver o raciocínio. Ele, como é a lei, ele é que manda avisar o pessoal da Terra. Raciocinem, senão vocês estão fritos. Vocês vão se lascar, né? Esse Arcanjo Samael, portanto, ele já está redimido já há muito tempo, por quem de direito deve redimi-lo, né? O Papa Pio XII tentou fazer isso, né? Mas ele, apesar de toda a sua autoridade eclesiástica, né? Ele não tinha condições de ele redimir um planetário que está acima dele. Não tem sentido, né? Na escala hierárquica está acima dele próprio. Ele não poderia fazer isso, como nenhuma religião do mundo poderia fazer isso, porque a religião é criada por seres humanos, né? Esses seres que vêm representando, analisados aqui na Terra, que representam o quinto planetário, quarto planetário e sexto planetário. Eles, quando vêm com a consciência cósmica maior, eles vêm alavancar a mente, o raciocínio das pessoas. Mas como geralmente a missão fica frustrada, porque sempre encontra o ser humano com a cabeça de bagre enorme ainda, né? Incapaz de promover autorreciclagem nele mesmo, incapaz de aceitar novas ideias, ele vai enfiando aquilo que ele acha verdade na cabeça dela, como o sistema de referência, por exemplo, ele usa uma religião. Então, o sistema de referência de um católico é o catolicismo, de um evangélico, a igreja dele, né? De um filósofo, por exemplo, ele tem como sistema de referência um Kant, fã do Kant, ele é fã do Spinoza, fã do Aristóteles, fã de sei lá de quem mais, etc. Agostinho. Então, ele tendo aquele centro de referência, né? Ele não aceita centro de referência de outras pessoas. Ele quer que as pessoas argumentem de uma forma a convencer. E muitas vezes o seu poder de argumentação, mesmo tendo um centro de referência que não é o ideal por não conhecer metafísica, esse ser não consegue reciclar-se, porque o outro que está dizendo para ele que o centro de referência dele, o sistema de referência dele não é bom, né, para ele poder partir dali, poder raciocinar melhor, não consegue argumentar tão bem quanto aquele que está usando um sistema de referência errado, né? Mas o sistema de referência errado não está totalmente errado também. É que você alavanca sua mente noutra direção. Você afasta-se da verdade que não é definitiva, mas da verdade própria para o ciclo de vida que nós estamos vivendo, né? Ou, portanto, a lei para aquele determinado ciclo de vida. Depois muda tudo. Mas você não consegue atinar, então, sobre como é realmente a vida na Terra, porque você não aceita discutir essa coisa. Você já tem a sua verdade dentro. E deve continuar assim mesmo. Fazer o quê? Né? Então, poucos são os que conseguem estar bem no centro de um sistema de referência maior, que a gente poderia até chamar de, não o que está aí exposto hoje, né? Mas a gente poderia chamar de teosofia, ou conhecimento cósmico, divino no sentido de cosmológico, de cosmos, de universo inteiro, né? Então, esses seres superiores, né, eles já pisaram nesse degrau onde nós estamos pisando hoje, estamos tentando pisar. O degrau da iniciação esotérica ou metafísica, que está muito além da imaginação do ser humano. Metafísica não é além só da física, um sentido melhor, apesar que meta é além, né? O sentido melhor não é bem metafísico, é algo que está escondido e que só pode ser passado em pílulas para a humanidade, para que a humanidade, em pílulas, ela vá aprendendo e melhorando, porque senão ela se afoga em tanto conhecimento. E quem tem esse conhecimento antes da hora, perde o desejo de pesquisar outra coisa e fica fanatizado por isso, quando não tem que se fanatizar por coisíssima nenhuma.
A gente fala desse assunto aqui, mas eu estou disposto a jogar fora tudo que aprendi a qualquer instante, senão eu não posso pleitear ser um livre pensador. Ora, como é que eu posso me transformar num livre pensador se eu estiver preso à sociedade brasileira de eubiose, né? A qual eu estou ligado hoje aí, né? É contingência essa ligação, claro. Como é que eu posso ser um livre pensador se eu me declaro ligado à Sociedade Teosófica do Brasil, por exemplo, né? A eubiose é a antiga Sociedade Teosófica Brasileira. A do Brasil é de Blavatsky, né? Como é que eu posso me transformar num livre pensador se eu estou ligado às grandes lojas da maçonaria aqui em São Paulo? Vamos supor, São Grau 33, a maçonaria e tal. Então, eu só posso aceitar como sistema de referência a maçonaria. Que diabo? Como é que eu posso ser um livre pensador? Eu não tenho que estar preso a coisíssima nenhuma, a Deus nenhuma, coisa alguma, né? A não ser o meu próprio Deus interno, a voz que fala dentro de mim, seja do silêncio ou seja em alto e bom som, né? Eu tenho que estar preso a isso, é a mim, né? O maior sistema de referência que eu tenho chama-se eu mesmo. E pronto, está acabado. Agora, para você ter um sistema de referência você mesmo, né, você tem que estar pronto a abrir mão de qualquer sistema de referência que você já usou no passado e pretenda usar no futuro, não que você esteja cuspindo em pratos que você comeu, não, de mal algum. Você tem que ter gratidão por tudo que já passou pela sua vida e que você foi percebendo que não tem a consistência que você esperava, né? Para quem já foi coroinha de igreja, já ajudou em missa, já fez tudo, como é que você vai desprezar a igreja católica se você conhece um catolicismo esotérico que nem os católicos conhecem, né? Você só tende a valorizar a religião. Se você dá uma olhada para o mundo e descobre que uma formiguinha está vivendo também no corpo sideral do arcanjo Rafael, igualzinho a você, e ela tem tanto direito à vida quanto você, a formiguinha que está ali picando você, né? E você pega e amassa a formiguinha com o dedo, né? Ramakrishna teve essa consciência, né? A consciência de Ramakrishna na Índia atingiu a tal ponto que ele não conseguia nem se mexer mais, ficava sentadinho num canto com receio de matar formiguinhas e outros insetos, né, que passassem por ele ali. Deixava o pernilongo picar-lhe com tanto amor, coitadinho, ele está precisando de sangue, deixa ele picar, né? Aí um dia um adepto passa perto do Ramakrishna e diz assim, viu, Aguinaldo Barreto? Falou assim pro Ramakrishna, mata a mãe pra você chegar no pai. Ele olhou, mas com aquela inteligência cósmica extraordinária, ele percebeu. E dizem que Ramakrishna conseguiu matar a mãe. Matar a mãe no bom sentido, a mãe cósmica pela qual ele era apaixonado, né? Ou, portanto, ele matou a dicotomia, matou a dialética, matou a relatividade, matou a transitoriedade nessa terceira dimensão em que vivemos. Aí você fala, quer dizer que virou um imortal, um mestre ascendido, é isso, né, que o pessoal gosta de falar? Sim, só que tem uma coisa, o mestre ascendido vai estar numa outra dimensão onde a dicotomia continua, a transitoriedade continua, porque a manifestação continua. Tudo que é manifestado para a vida em quaisquer dimensões e matéria tem que ser relativo, tem que obedecer a uma dicotomia, tem que ser transitório, tem que passar pelo fenômeno de nascimento, crescimento, frutificação, decadência e morte. É por isso que uma outra visão que eu tive outro dia, né, olhando para a lua cheia, eu vi a figura de um arcanjo enorme também, esse é Gabriel, morrendo no corpo sideral. E eu contei isso aqui no microfone. Você pode não ter ouvido, né? Resultado, algumas pessoas também nos ligaram dizendo que viram a mesma coisa também. Eu entendi por que o cachorro ficou uivando o tempo todo olhando para a lua, coitado. Ele é um animal lunar, né? Ele vive mais da emoção. E o cachorro geralmente é muito amoroso, mesmo sendo um pitbull ou um rottweiler, né? Ele fica olhando para o céu e fica lá. Ele está vendo uma espécie de mamãe e papai dele, que é o arcanjo Gabriel, que, em outros momentos, há zilhões de anos atrás, ele era o centro de tudo, de algo espetacular que houve, né? Naquela época em que ele conseguiu gerar no seio dele mesmo um seres chamados de Barishads, que ali no Blavatsky chama de Barishads.
e divididos em Atma, Soma e Atavânicos, né? São 3 tipos de barichados: os Pitris barichados, os Atma Soma, que nos deram os caracteres atavânicos, e os Atma Soma, né? E atavânicos, os Atma Soma, os caracteres somáticos, e atavânicos, o atavismo em nós, né? Que hoje em dia nada mais é que esse DNA que a gente estuda aí, que ninguém sabe de onde vem, como é que é, etc, né? Isso vem de cadeias planetárias passadas. São assuntos maravilhosos, se você prestar atenção nisso, de uma logicidade extraordinária, que Aristóteles não podia nem ter uma ideia disso, né? Platão tinha, que era iniciado nisso, Pitágoras era iniciado, Plotino era iniciado, Crísipo era iniciado, Anaxágoras, Anaximandro e Anaxímenes eram iniciados, Demócrito era iniciado, Tales e Mileto também era, inclusive, onde Mileto era perto de grandes escolas esotéricas da época, né, no Antigo Oriente, né? Os estudantes de esoterismo se abeberavam do conhecimento esotérico metafísico nessas escolas iniciáticas, e como tinham mente prodigiosa e eram os próprios Asuras, os filhos do primeiro sistema de evolução na Terra, no espaço sideral, o que eles faziam, os Asuras? Eles volviam ao mundo nosso, quer dizer, ao mundo onde já está com aquela luz, né, que eles conseguiram, além da caverna do Platão, eles voltavam para dentro da caverna, da escuridão, para ensinar a luz, ou ensinar para as pessoas, ou para o mundo que estava ali dentro. Daí as escolas filosóficas, né? Platão teve o seu liceu, que durou quase tanto quanto o Império Romano. Não, Platão não, isso é Aristóteles. Durou quase tanto quanto o Império Romano. Teve uma vida longuíssima, muito longeva, né? E prestou extraordinários serviços aos gregos e inclusive aos romanos, que imitaram os gregos. O grego era como se fosse o inglês da época, né? Ele era falado fluentemente na Roma antiga, de acordo com os estudiosos de direito romano, os historiadores da época, né? Daimon era um gênio existente dentro de nós com 2 faces. Ele tinha uma face do bem e uma face do mal. Também a guisa de comparação seria do fenício antigo de inscrição, o aspecto Melk e o aspecto Zedek dentro de nós. Melk, Zedek é um ser só, mas de dupla face. Ele está representado dentro de nós no chakra umbilical. São 5 pétalas verdes, 5 pétalas vermelhas, né? 5 por quê? Porque representa o quinto planetário, o anjo caído, o arcanjo Samael, né? Que a guisa de comparação também, ele ficou sendo o mal na Terra, quando ele nunca foi mal, a questão de postura. Tanto que ele próprio, com uma projeção através do tempo, quem exerce a função Melquisedeque hoje, eu estou falando em função já, é o Rafael, que é o 4º planetário. Nós fizemos dentro do coração dele, numa bola de luz azul materializada dentro do coração dele. Este é o globo D, onde nós vivemos. Aí, ó, uma localização no espaço e no tempo. E também, ainda à guisa de comparação, nós podemos lembrar o que disse Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, numa entrevista à imprensa, se não me engano, na década de 80, ele falou isso. Ele teve a coragem de dizer para o mundo inteiro que os anjos existem, né? E um cardeal que estava com ele, assessor dele, falou assim: não, sua santidade está certa. E além de existirem, são mais que as estrelas do céu. Quer dizer, então, todas as estrelas do céu seriam anjos, arcanjos, querubins, serafins, etc., viajando pelo espaço, voando, né? O sol mesmo estaria voando, então ele fica dando volta. Ele mesmo se auto-prende por cordões, são todos presos por cordões, uma malha incrível de cordões, né? Ligados ao coração desses seres todos que estão no espaço, salvo a constelação de Órion, que é um pouco diferente, né? Porque ela representa uma 6ª coisa, né? E por que coração, né? Por que coração é tão valorizado aqui na Terra e tal? Se teria algum outro motivo, você saberia explicar? Não. Você falar isso para um médico agnóstico, né? Que não acredita nessas coisas, ou para um indivíduo ateu, vamos dizer. Ateu quer dizer aquele que tem falta de de Deus, né, dos gregos, dentro de si, não acredita em Deus, ele vai falar: que bobagem! Coração é apenas uma bomba, e fica puxando sangue arterial e empurrando o arterial e puxando o venoso, fazendo a troca. E você pega o mesmo Cristo do qual falamos aqui, que está no céu como o
Cristo cósmico, loiro, de olhos azuis e tal. Ele mesmo dizia nas suas pregações aqui na Terra que o homem deve conhecer-se a si mesmo para conhecer o seu semelhante e o seu Deus, né? Você tem que conhecer você de fora para dentro, como você funciona, através do conhecimento ou epistemologia ou gnosiologia da filosofia, de fora para dentro primeiro, né? Até que um dia você se cansa, que diabo, eu olho de fora para dentro de mim e não consigo me ater à verdade. Aí sim, você vai tentar cair para dentro, né? Através de yogas especiais, meditação, reza, oração, sei lá como é que você chama, aí tanto faz, né? Você vai tentar vencer você mesmo. E ao tentar vencer você mesmo, você consegue, se você conseguir, claro que você consegue, é só fazer o esforço pessoal diuturno, todo dia, o tempo todo. Todo mundo tem que conseguir isso, né? Quando você consegue vencer você, que você cai fora da dicotomia, você cai numa espécie de quinta, de sexta dimensão, né? Que seria a guisa de comparação o mundo das causas hoje em dia, o mundo da intuição. Você percebe que as coisas não são como estão colocadas aqui na Terra pra gente, né? Ainda envolvendo esse assunto de que a Terra, o Sol é o corpo sideral do arcanjo Micael, se você se afastar da Terra, que não tem jeito de você se afastar bastante para poder perceber, não adianta você ir à Lua, é muito perto, você tem que olhar de mais longe um pouco, né? Talvez até na Lua já dê para ver, não sei. Eu mesmo tive uma visão também olhando para a Lua, de um outro arcanjo, Gabriel, que no passado ele representou um centro de um universo naquela época, né? Mas aí seria um corpo sideral morrendo. E, no entanto, esse mesmo corpo sideral, ele foi que anunciou a Maria. Maria, a senhora vai ser mãe aí de um menino danadinho menino. Que era Jesus, né? Não tem a tradição cristã que o arcanjo Gabriel veio anunciar a Maria, que ela seria a mãe de Cristo, né? Então, como é que esse ser pode estar aqui e está morrendo no espaço, no corpo sideral, né? Aí é um mistério. Mistério que dá para sondar, sim, senhor. O planetário, aquele que tem direito a ter um corpo sideral, ele já passou pelo que nós passamos aqui, em universos passados. Mas assim, há zilhões e zilhões e zilhões de anos atrás, dos anos nossos de terceira dimensão, porque o tempo em outras dimensões ele vai perdendo sentido, né? Então, aí adquiriu o direito, depois de passar pela iniciação cósmica, né, que todos nós temos que passar, onde você vai adquirindo uma mentalidade cósmica ampliada, a vida consciência sua, que é bem diferente da vida consciência do pessoal da Terra. Você compreende, localiza-se melhor no espaço, no tempo, né? Você, como forma que você precisa estar no espaço e submeter-se a tempo. Você, então, se localizando melhor no espaço e no tempo, agora é 00:30, né? 00:30. O que acontece? Você consegue viver melhor. Você perde medo de morte, perde medo de tudo, porque você morre, é enterrado aqui na Terra. A Terra é o corpo físico o corpo sideral do arcanjo Rafael, né? Se você se afastar bastante dela, você vai ver um arcanjo também enorme e uma bola de luz azul saindo do peito dele. Esse é o globo onde vivemos, que é a Terra, né? Esse globo, se o arcanjo Rafael quiser, ele simplesmente dá uma balançada no corpo, acaba toda a vida aqui. Aí acaba essa história de placa tectônica daqui, placa não sei o que dali, viagens ufológicas aí pelo mundo inteiro. Claro que a ufologia tem sentido, mas é diferente do que nós imaginamos. As naves espaciais existem, inclusive naves enormes do tamanho de um continente inteiro, estão aqui na Terra também. Mas a coisa complica mais a partir de uma visão dessa que a gente teve aí, né? De que tudo que está no céu, como disse João Paulo II, são anjos, né? Arcanjos, querubins, serafins e tal, numa angelologia que o pessoal estuda aqui na Terra, mas também não tem esse tipo de compreensão cósmica do que seja anjo. E imagina que eles estejam à disposição nossa para você ficar pedindo o tempo inteiro, né? Não, você tem um trabalho a realizar. Imagine que você, como filho de um grande arcanjo, um Dian Xuan, que seria o da Terra, né, o Atlas, que é o gigante da Terra, o que acontece? Você, como filho da Terra, você tem que depositar esse corpo seu aqui onde você está. Então, quando você morre, a Terra não morre. Não morre, ela continua viva.
o que dá um novo sentido à sua própria vida. Você vai dizer, mas peraí, se eu morro e a Terra continua viva, né? Esse corpo sideral continua vivo, será que eu morro mesmo? Não, né? Aí você começa a questionar essa coisa aí, metafisicamente falando. Até que, quem sabe, pela própria inteligência, você descobre que uma morte, como muitos imaginam, como término de tudo, é uma profunda estupidez do raciocínio, né? Não tem sentido. A morte, ela só pode ser do corpo físico, né? E quando você percebe que você tem outros corpos e você tem certeza disso aí, opa, a vida ganha um sentido a mais ainda, um sentido muito melhor. Mas ainda assim você tem que ir pesquisando até que você verifica que você reencarna mesmo. Então você não tem mais dúvida sobre a reencarnação. Você não acredita nela, você tem certeza. Essa reencarnação vai até um determinado tempo. Você vai reencarnando, segundo os ensinamentos da teosofia, no máximo até 777 vezes, quando então você tem que ter uma reencarnação no outro plano, que é chamado de ressurreição. Aí a Igreja Católica admite, né? Essa ressurreição, mas mesmo assim Cristo foi o único ressuscitado, ia julgar os vivos e mortos. Isso aí não seria de acesso ao homem, coisa que não é assim também. É de acesso ao homem, sim. O próprio Cristo diz que todos podem ser iguais a ele perante o Pai. Se podem ser, por que não podem? Não é questão de lógica só, né? Você pode atingir a condição de um Bodhisattva, que era posição real do Jesus, o Cristo. Bodhisattva é o sexto na escada cósmica de Jacó, pra você ter uma ideia. A humanidade inteira não está nem no primeiro degrau. O primeiro degrau é do iniciado perfeito, pessoas que já dominam um pouco desses assuntos e uma quantidade, um quantum adequado, e elas não têm condição de ficarem aqui. Não há como você ficar aqui. Você tem que passar por uma sala de aula melhor, e lugares onde tem gente que precisa aprender também, que acredita mais nisso aí, que já tem mais certeza, né? Você poder ensinar para eles. Você não pode ficar todo o tempo tentando ensinar cálculo vetorial, identidade, combinação de matemática para quem ainda está na aritmética do 2 mais 2, 4. Não tem sentido, né? Daí as mudanças de globos ou de bolas, né? Centralizadas dentro do coração de arcanjos, querubins, serafins, essa coisa toda pelo espaço aí, Jian Shoan, Mahashoan, essa coisa pelo espaço, né? E cada bola dessa que o próprio arcanjo, ele mentaliza no desejo de criar os seus filhos, existe vida sim. A própria bola é vida, né? Não há que discutir, então, para quem tem certeza de já ter esse tipo de visão, se há vida em outros planetas. Não há planeta, que há globos, né? Aí você fala, mas é buraco negro? Sei lá, um dia a gente vai saber o que é buraco negro de direto, né? Deixa a ciência pesquisar. Não podemos jogar fora conhecimento científico de jeito nenhum, é que ele ganha outro ângulo de visão, né? Você não vai jogar fora tudo que a ciência conseguiu até hoje. Quer dizer, quando a ciência fala neutrinos são disparados do Sol para a Terra, atravessam a Terra como se a Terra fosse oca, tudo porosa, como realmente é, né? E vão parar do outro lado, até que o cientista japonês ganhou o prêmio Nobel, ele, parece que o americano junto, ganharam o Nobel de Física deste ano de 2002, fazendo o quê? Conseguindo fotografar o neutrino aqui na Terra. Ué, então ele existe. Agora a pergunta é, será que neutrino chama-se neutrino mesmo? O nome está adequado ou teríamos que dar outro nome? Será que tudo não é partícula eletromagnética? E se é eletromagnética, é tudo a diferenciação do próprio elétron dos gregos? Não. Poderia ser, né? Porque tudo tem capacidade de atração e repulsão, né? Será que existem mesmo os gluons, os fótons, os nêutrons? Que mais tem o meson pi, meson simples, sei lá, os pacotes de quarks e outras coisas mais, sei lá se existe ou não. A ciência está verificando, a ciência tem um valor extraordinário, mas só que não é o ângulo que ela está verificando que é o ideal. Agora sim já dá para a ciência até saber dessas coisas, e até algum cientista que porventura esteja rastreando o rádio aí em busca de alguma coisa diferente esteja parado em nós nos ouvindo. Já dá para rastrear, o cientista rastrear nesse sentido e ficar sabendo do que a gente disse aqui. Nós estamos vivendo uma bola de luz azul, vista de longe, né? Chamada Globo D da quarta cadeia planetária.
Cadeia planetária Terra é o corpo sideral do arcanjo Rafael. Cada globo que ele mentaliza é um chakra dele. Agora nós estamos no chakra cardíaco, são 7 globos, 7 chakras, né? Ele próprio tem um 8º chakra também, e que, à guisa de comparação, está em contato direto com o 8º, ou Sirius, o Sol central do 8º sistema, né? Aquele que, para comparar também, seria Deus. Ora, mas se eu estou dizendo que isso aí está dizendo aqui que todos os corpos siderais são arcanjos, você então imagina que Sirius, o comandante-geral de todo o universo, o que ele teria? Não seria talvez um gigante maior que todos, né, no aspecto dianchoânico falando aí, o marrachoânico, né, que nós estamos falando? Não seria um gigante enorme que absorveria todos os outros, né, o pai de todos os deuses da mitologia grega, né? E além dele, o que existiria? Compadre, estão fazendo pergunta demais, né? Eu faço pergunta que eu mesmo não sei responder.